Alô, pessoal, dando continuidade ao estudo do princípio da proporcionalidade no direito penal. Eu falei que o destinatário do princípio da proporcionalidade é o legislador e o aplicador da lei. Que o legislador ele deve observar mandados constitucionais de criminalização explícitos, como no caso do racismo, que eu citei de exemplo, mas também o legislador deve observar os mandados de criminalização implícitos. E essa parte é mais sensível, porque requer uma compreensão mais aprofundada na percepção do funcionamento do nosso ordenamento jurídico e direito constitucional. Assim, a Constituição traz valores consagrados, o que importa para a nossa sociedade. E o legislador precisa fazer essa ponderação na hora de criminalizar condutas e fazer a previsão das penas. O direito limita a democracia. O legislador trabalha editando leis penais nessa seara criminal, expressando a vontade popular, e o direito vai limitar essa atuação popular. Estado democrático de direito. O povo governa porque vivemos em um Estado. Estado é composto de povo, território e governo. O governo tem por função traçar as diretrizes que a sociedade deverá seguir, as metas, as políticas públicas, ou seja, o que é bom para essa sociedade. Isso é governar. O governo é exercido pelo povo através de representantes. Os representantes editam as leis manifestando a vontade popular, mas não há uma ilimitação de poder. O constitucionalismo traz a ideia de limitação do poder. Então você vai estudar no direito constitucional esse tema, constitucionalismo. E o norte de estudo está aqui, ó, limitação do poder. Por isso que falamos em dimensões dos direitos fundamentais. E a primeira dimensão é a limitação através da previsão dos direitos individuais. O rol do artigo 5º. Sociedade, povo, pessoa humana, está lá no artigo 1º da CF, que a dignidade da pessoa humana é o fundamento da República Federativa do Brasil, então vamos limitar o poder dos governantes, do governo, inclusive da maioria, para que não haja violação da dignidade da pessoa humana. Então o direito vai limitar a democracia. E uma expressão de limite é o princípio da proporcionalidade. Então aqui nós temos um caso, leading case, um caso importantíssimo, em que o judiciário ele pode inclusive se antecipar aqui ao legislador, porque está em trâmite no Congresso a reforma do Código Penal. Então, se o STF decidir aqui, com relação ao que vamos ver positivamente, que é possível utilizar preceito secundário de outro tipo penal, estará tangenciando uma antecipação da manifestação do legislador nesse projeto do Código Penal que está em trâmite no Congresso, porque lá no projeto existe uma previsão legal, um texto preliminar, autorizando que o STF quer decidir aqui. O julgamento está marcado para março de 2021, então vamos entender a situação que aqui está sendo debatida. O artigo 273 do Código Penal traz o crime de falsificação de medicamento. Então imagina a cena: vacina Coronavac da Covid. As pessoas venham a falsificar essa vacina. Isso é gravíssimo. Então você tem a situação atual
que te permite perceber a gravidade do caso. A pena para esse tipo de conduta é de 10 a 15 anos de reclusão. Então você compreende que é proporcional esse tipo de pena. Você poderia inclusive dizer que poderia ser maior essa pena, 20 a 30, diante da situação atual que nós estamos vivenciando. Então a valoração social, ela permite trabalhar algo atual de maneira mais presente, com maior vivência. Então você poderia hoje pedir uma pena maior para esse caso, porque o direito é cultural e a cultura vai depender das vivências sociais e intersubjetivas. Então, se você vivencia um caso, você consegue tatear ele com maior precisão. Então, hoje, diante do que está acontecendo, você não vai negar que 10 a 15 anos para falsificação de medicamento é proporcional. Atende à adequação, atende à necessidade e no sopesamento dos bens jurídicos em jogo, há sim a presença adequada, idônea da proporcionalidade em sentido estrito. Agora nós temos um outro crime que é apenas a importação do medicamento sem o registro no órgão competente. Então imagina a cena: você tem a vacina contra a Covid. Não há adulteração dessa vacina, apenas houve a importação sem a autorização da Anvisa. Olha a diferença do caso. A Anvisa ainda não deu autorização e as vacinas foram importadas. Isso também é um crime, importar medicamento sem o registro no órgão competente. Qual a pena para esse crime? Também de 10 a 15 anos. E agora surge a questão no STF. Recurso extraordinário, nos quais se discute, à luz dos princípios da proporcionalidade e da ofensividade, se é constitucional a combinação de pena em abstrato prevista para a importação de medicamentos sem registro, tipificada no artigo 273, parágrafo 1º B, inciso 1 do Código Penal, e se é possível utilizar o preceito secundário de outro tipo penal para a fixação da pena neste caso. O que o STF vai analisar em sede de repercussão geral, esse é o tema 1003 do STF, data de julgamento marcada, prevista para março de 2021, dia 17. Se é possível aplicar o preceito secundário do artigo 33 da Lei de Drogas, pessoal. Porque importar drogas entorpecentes, importar cocaína, sai melhor, é mais benéfico como resultado de pena do que importar medicamentos sem registro na Anvisa. Pois bem, a pena para a importação de drogas, o tráfico de drogas, porque você tem diversas condutas que caracterizam o tráfico de drogas, artigo 33. Quando você tem várias condutas que estão presentes no preceito primário, você chama esse tipo penal de tipo penal de ação múltipla. Várias ações caracterizam o tráfico de drogas. Você não terá vários crimes, mas sim várias condutas que caracterizam um crime só. Uma dessas condutas é a importação. Você tem no preceito secundário do artigo 33 da Lei de Drogas a pena de 5 a 15. Então a pena mínima ela é mais benéfica do que a pena mínima na importação de medicamentos sem registro na Anvisa. O que está em jogo aqui é o princípio da proporcionalidade voltada para o legislador, porque na hora de editar esses tipos penais, esses preceitos primários e secundários, não observou esse princípio. Essa é a análise. E no momento de aplicar a pena, o julgador ele também é destinatário desse princípio. Agora, resta a questão: pode o aplicador afastar-se da legalidade no sentido formal,
previsto no inciso 39 do artigo 5º, que assevera não haver crime sem lei anterior que o defina, nem pena sem prévia combinação legal. E como que fica a análise do aspecto democrático nesse caso? O que você entende por lei? A lei, para ser lei, tem que ser justa, tem que ser proporcional, ou basta que seja a manifestação formal da expressão popular nos termos do trâmite legislativo? Está em jogo a questão do que seja lei. Então, pode o aplicador considerar que essa lei ela não é boa? Lembra do que eu falei da intuição? A lei não é justa, tem um problema com essa lei, com esse preceito secundário. Razão intuitiva. O STF, ao julgar esse tema 1003, vai trabalhar a razão discursiva, vai demonstrar por que a primeira impressão foi de que não há situação adequada com essa lei no que tange à proporcionalidade. E como eu me referi a vocês no início da aula, o STF poderá se antecipar ao legislador, porque no texto que guarnece o projeto de lei de reforma do Código Penal em trâmite no Congresso, há um dispositivo que autoriza a combinação de leis. Você vai pegar um tipo penal lá do Código Penal e o preceito secundário pega lá da lei de drogas. Isso questiona, põe em xeque a ideia de lei de governo do povo, de democracia, conforme eu trabalhei de maneira sintética com vocês. Só que já houve um caso em que o STF disse que não poderia haver combinação de leis, o STJ também afirma que não pode haver combinação de leis. Inclusive há uma súmula no STJ, é a súmula 501. Diz que não pode ser feita combinação de leis, porque o pano de fundo aqui é a soberania popular. Qual foi esse caso? A situação aqui se referiu à lei de drogas revogada e à atual lei de drogas. Na antiga lei de drogas, o tráfico estava previsto no 12. Na atual lei de drogas, no 33. A pena para o tráfico na lei anterior era de 3 a 15 anos. Na atual lei, é de 5 a 15. Só que a lei nova traz um benefício, que é o tráfico privilegiado. No tráfico privilegiado, aquela pessoa que é primária, de bons antecedentes, não é um criminoso quanto mais, não tem atividade criminosa como meio de vida, não faz parte de organização criminosa, é o conhecido mula. Está numa situação de vida naquele momento, resolveu praticar essa conduta de transportar droga por dinheiro. Mas é primário, nunca fez nada, não faz parte daquela organização criminosa. Essa pessoa incorre aqui nesse crime, mas tem um benefício legal do tráfico privilegiado. A sua pena pode ser diminuída de 1/6 até 2/3. Então, você observa que a lei de drogas atual piorou a pena mínima, mas trouxe um benefício que é o tráfico privilegiado, essa causa de diminuição de pena. Então, o que o STF e o STJ tiveram que discutir aqui e resolver? Se era possível aplicar a lei revogada no que tange ao preceito secundário do tráfico de drogas, porque a pena aqui está melhor, a pena mínima no caso, e também reconhecer o direito da pessoa que se encontra nas condições do tráfico privilegiado da nova lei, o gozo destas causas de diminuição da pena. O STJ e o STF se manifestaram que não pode haver combinação de leis, porque viola a soberania popular, o princípio democrático. Ou aplica uma ou aplica outra. Vai aplicar aquela que permita visualizar um resultado de pena mais benéfico, mas aplicando a lei na íntegra. Então você aplica a lei nova na íntegra,
e a lei velha na íntegra e verifica o resultado qual que é melhor. Não pode fazer combinação de leis. E esses argumentos de se pleitear a combinação de leis vieram pelas defesas das pessoas que praticaram o tráfico de drogas na vigência da lei revogada, que é a lei de drogas anterior, que fazia previsão do tráfico no artigo 12. Quando entrou a nova lei, foi visto que tinha benefício e queria o melhor dos dois mundos: a pena menor da lei revogada e o benefício da nova lei. E o que estava em jogo aqui? A ideia de Estado democrático de direito, de governo do povo, artigo 5º, inciso 39, princípio da legalidade penal. E foi dito que não pode fazer combinação de lei em razão dessas questões de fundamental ressonância em qualquer sociedade política. Só que nesse caso atual está em jogo a proporcionalidade e a soberania popular. E olha que situação interessante. Eu falei com vocês sobre o natismo. A proporcionalidade é um valor, um conceito, uma ideia, uma intuição intelectual inata ao homem. Dei o exemplo das crianças e as barras de chocolate diferentes. Como o povo que governa através de leis, mas a proporcionalidade está inata ao ser humano, o povo não pode trabalhar uma contradição consigo mesmo. O povo governa com leis, mas tal lei que está sendo analisada é contraditória à própria natureza humana. Então aqui o STF vai reconhecer essa possibilidade de combinação das leis e o legislador, no projeto do novo Código Penal, já disse que sim. Você dá uma olhada no projeto de lei 236 de 2012, lá no site do Senado. Artigo 2º, parágrafo 2º desse projeto de reforma no Código Penal. É possível a combinação de leis. O que importa é o resultado final na combinação e não na aplicação integral de cada lei isoladamente, a que foi revogada e a nova lei. Por quê? Porque o legislador tem esse entendimento de pano de fundo de que a proporcionalidade ela é inata ao ser humano e não permitir isso é trabalhar contra a natureza humana que, por qualquer equívoco, pretendeu governar contrariando a própria razão intuitiva, intelectual, inata ao ser humano que não admite a contradição, sendo a desproporcionalidade uma expressão dessa contradição na vida dos homens. Então, vamos ficar por aqui e na próxima aula nós vamos ler essa síntese, essa ementa desse caso que está em repercussão geral e será julgado esse ano, tem essa previsão, e depois vamos trabalhar a questão de concurso. Até lá, um abraço.